Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse 5, a partir do versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amado Pai, pedimos que a vivificação do grande Espírito Santo possa entrar em cena em nossos lábios, nos corpos, nas mentes, que tudo o Senhor possa controlar, pois confiamos que só o Senhor pode fazer estas coisas por nós. Derrama tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouquinho aqui, dentro daquilo que o profeta já ensinou, que é muito importante para todos nós, com respeito a estes 5/7 no plano da redenção. A numerologia de Deus em tudo tem a ver. Por que 5? Porque 7. 5 é graça, 7 é perfeição. Quando chega a perfeição, então, é o 7, o 5 dando lugar para o 7. E nós tivemos tudo isto durante o período das 7 eras da igreja. Tinha que chegar na 7ª era, que é a perfeição. E nesta 7ª era teríamos o resultado que não tivemos nas demais eras. Apenas sucedeu coisas, mas não soubemos o que era. Mas na 7ª era ficaríamos sabendo. Também no período de 6 mensageiros, tivemos aí 6 anjos tocando cada uma a sua trombeta gentia, que não tem nada a ver com a trombeta judia, tem que se ver isso daí,
As trombetas gentias são mensageiros, cada anjo toca a sua trombeta, até que o sétimo anjo tocasse a sua sétima trombeta. E sendo que 7 é perfeição, teríamos a revelação de todos os mistérios que ficaram ocultos durante o período das 7 eras da igreja. Mas não seria revelado enquanto não chegasse o período do sétimo mensageiro, porque é a perfeição. Onde São Paulo diz em Hebreus 11, 39 e 40, que eles sem nós não são aperfeiçoados. Por quê? Porque não há perfeição nos demais número, usando a numerologia de Deus. Não há perfeição. A perfeição está no 7. Então você vai ter que ver que nesta perfeição do 7, você vai encontrar Deus atuando no plano da redenção, usando o 5, que é graça, e o 7, que é perfeição, dentro de um período de 7 eras da igreja. E mesmo no período da 7ª era da igreja, é que se ouviu o clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Então os irmãos têm que notar que se há um despertamento para as pessoas sair ao encontro do Senhor, na 7ª era, e eles, naquele momento, começaram a ir em busca do azeite. Como os que já morreram não tem jeito de ir buscar mais azeite, porque cada um teve o azeite do dia, Paulo teve o azeite do dia, que é o Espírito Santo. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, tiveram o azeite do dia, aquilo que dava para eles ter a vida iluminada pelo Espírito Santo, pelo azeite que sempre usou como tipo na Bíblia Sagrada. Então nós tivemos já estes períodos, e cada um teve o regozijo do pouquinho de azeite na sua era. Mas, mesmo eles tendo o azeite, o Espírito Santo em suas eras, precisava de chegar à perfeição, onde Deus derramaria o Espírito Santo, ao ponto de revelar todos os mistérios. Isto é, o povo das eras anteriores à nossa tiveram o Espírito Santo, mas não tiveram revelação dos mistérios. E é o mesmo Espírito Santo, mas só que o Espírito Santo não podia revelar os mistérios nas eras anteriores, porque ele já tinha uma promessa, nos dias da voz do sétimo. Quando chegar à perfeição, então eu revelarei o mistério para vocês. Fora disso, eu trabalharei com o 5, graça, com o 7, perfeição, até que o 7 chegue. Deus trabalha nessa matemática, até que o 7 chega. E o 7º trouxe a perfeição para a igreja. Se vocês puderem perceber que é exatamente neste 7 que você recebe a perfeição dos mistérios, tudo que estava escondido, quando chega no tempo da 7ª era, do 7º mensageiro, tudo sai à tona, tudo é claro. As pessoas passam a entender. Agora eu digo, é claro para eleito, nem todo mundo entende. O que Maria Madalena entendeu, os grandes homens como Anás e Caifás não entenderam. Porque Deus revela a quem Ele quer. Não é para quem nós queremos. Se fosse para quem nós queremos, então nós pediríamos a Deus revelar todo mundo. E como o próprio Deus também é assim. Ele faz para todo mundo, sabendo que todo mundo não vai receber sua palavra. Ele derrama suas bênçãos sobre todo mundo, sabendo que todo mundo não é agradecido pelo que ele dá. Nem pelo ar que respira. Eu acho que se a pessoa parar um pouquinho, focalizar só o ar que respira, já deveria ser agradecida a Deus. Só pelo ar que você respira.
Logo vem as demais coisas, a saúde e lutas que você enfrenta, que serve para poder aperfeiçoar o seu caráter, vale a pena. Tem hora que você diz, tira a luta, Deus diz, mas se não tiver luta, o seu caráter não fica perfeito. O próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz que o próprio Filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se o Filho aprendeu a obediência pelo que padeceu, não tendo sido nenhuma vez desobediente, você pensa bem o quanto nós precisamos de Calvário, o quanto nós precisamos de monte de tentação, como nós precisamos de jardim de Getsêmani. Ele que não desobedeceu, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Não pensa você que vai chegar lá de mãos banando, que não vai ter nenhuma luta e vai só ficar orando, porque a oração errada que a gente faz para Deus, Senhor, tira as lutas. Isso é oração errada, falta de revelação. A gente nunca ora para Deus tirar as lutas. Senhor, me dê força nas lutas. Tirar como? Nós não somos melhor que os outros. Além do mais, nós temos recebido uma palavra mais forte, que podemos vencer lutas maiores. Como tirar lutas? Então, dá-me graça para vencer no momento das lutas. Amém? Isto é a vida de cada filho de Deus. Então vamos trabalhando aqui dentro deste 5:7. 201, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Eu tenho 5 coisas aqui, das quais eu gostaria de falar. Apenas um segundo, o mais rápido que eu puder. Veja, existem 7 selos. E existem 5 7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Amém? Jesus, 5. Fight, que é fé em inglês. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. E 7 é seu dia de redenção. Nós estamos no dia da redenção. O 7º é o dia da redenção da igreja. A igreja sai da terra no período do 7º mensageiro. Não de 8º, porque nem existe isso na Bíblia. Não existe. Quando se trata na própria Bíblia, no Velho Testamento, em Levíticos capítulo 16, que você vai encontrar, o capítulo 21, verso 16, você vai encontrar que a Santa Convocação era exatamente no 8º dia, que era o primeiro dia da semana. Então, o 8º é o primeiro. Nós chamamos de domingo, mas é um nome romano. Ele é conhecido como primeiro dia da semana. É tão certo que é o primeiro dia que segunda é segunda. Não é certo? Mas a coisa parece que sai tão confusa. Ela vai segunda, terça, tudo dá certo. Olha para vocês verem como dá certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo dá certo. Quando chega no domingo, que é o primeiro dia da semana, que é voltando ao original, já mudou o nome, não é primeiro. Aí você chega lá, é domingo, é um nome romano que foi colocado. Nós não temos nada a ver com o nome que foi colocado por Roma. Nós temos a ver com a luz da palavra, a revelação da palavra. Não é por isso que você vai sair mudando aí, dizer, eu não chamo mais domingo de domingo, eu vou chamar domingo de primeiro dia da semana. Não adianta, isso também vai ser fraqueza mental sua. Não vai adiantar que você não vai consertar o mundo. Você está vivendo num período gentílico e tem que se sujeitar às leis gentílicas. Infelizmente, é assim. Quando Daniel estava lá dentro da Babilônia, tinha que sujeitar aquelas leis. Mesmo tendo que morrer, tendo que sofrer, Sadraque, Mesaque, Abednego, tiveram que sofrer, tiveram que dar testemunho, dentro de um reinado babilônico que é igual ao reinado romano que nós estamos vivendo desde o tempo de Cristo. Certo? Desde o tempo de Cristo para cá. É um reinado romano. Por isso, nós dependemos de ter força para sair deste império e entrar no império de Deus, no império da palavra. E a coisa mais louca que se faz é uma coisa dessa. É dizer, eu creio
no que Deus disse e não no que o homem fez. Eu creio no que Deus fez pelo homem e não no que o homem diz que faz. Nós temos que ver o que Deus já fez por nós. Amém? Então isso daqui vale a pena nós prestarmos atenção, que eu quero passar sobre esta parte da adoração. Não vou mexer sobre muitos mistérios, como vocês já sabem, que já foram revelados, mas para nós podermos ver quando isso aconteceu e que já começou a grande fonte de adoração. E se nós mesmo temos estado neste lugar, adorando ao Senhor da maneira correta. Amém? O versículo que eu quero destacar, versículo 6. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando você ouve falar nestas coisas, 7 olhos, parece que é difícil a mente humana entender, se não tiver luz da palavra. 7 olhos são 7 mensageiros, 7 anjos, 7 homens que Deus usou, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 olhos de Deus. Agora, Deus não prometeu no primeiro olho já revelar as coisas. Ele prometeu no 7º, porque Deus estaria no 7º olho. Ele estaria manifestando sua palavra revelada em plenitude. Entenda agora, Cristo é a plenitude da divindade. William Branham, ele vem com a plenitude da revelação. Vocês estão entendendo? Então não se faz de irmão Branham como Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da divindade. Agora em William Branham você vê a plenitude da revelação. A plenitude da revelação em William Branham e a plenitude da divindade em Cristo, você vai ver essa manifestação. Guarde bem, que tem que juntar agora os dois. Você toma a plenitude da divindade, que é Cristo, dentro da plenitude da revelação, que é William Branham. Agora você tem Cristo, que era mistério, revelado em plenitude. Os mistérios da Bíblia, os 7 mistérios, os 7 selos, os 7 trovões, que eram mistérios da Bíblia, você tem eles revelados quando você ouve a mensagem do profeta William Marion Branham, porque é nos dias da voz do 7º anjo que foi tudo revelado. Parágrafo 203, Apocalipse 5, segunda parte. Quais são estes 7 espíritos? Aqueles 7 mensageiros, que são, aí ele começa a enumerá-los, como já fizemos. E assim por diante. Os 7 espíritos, que são 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. Cada mensagem desta é a mensagem do Espírito. Me parece que é na era de Pérgamo que o Espírito Santo diz para o irmão Branham, pega a caneta. E deu o Espírito, ele diz assim, do parágrafo 49 em diante, ele diz, o Espírito Santo me deu uma mensagem. Então ele começou a escrever a mensagem dada pelo Espírito Santo. Qualquer dia vamos pregar mais um pouquinho sobre isso. O que o Espírito Santo deu para o profeta, aquela revelação, estava escrevendo, mandando ele escrever. Que coisa tremenda. Se um espírita é tomado por espíritos e psicografa as coisas, agora você fala num profeta, um profeta, ele recebe do Espírito Santo e escreve também as coisas. Como que os 2 espíritos caminham tão próximos que, se possível fora, enganaria também os escolhidos? É outra forma de espírito, você vê? Porque um trabalha com os mortos e Deus trabalha com os vivos. Sendo Ele Senhor dos vivos e dos mortos, Cristo, Jesus. Mas Ele trabalha com o Espírito Santo em seu povo. Deus não usa um profeta para receber espírito de gente que morreu.
Isso é espírito de espiritismo. Deus não trabalha assim. Alguém diz, não, mas e Elias? Elias nunca morreu. Mas o outro vem dizer, e Moisés? Moisés ressuscitou. Tem que se ver isso na Bíblia. Moisés ressuscitou. Além do mais, Moisés passou por um ato de morte. Se Moisés tivesse morrido como nós morremos, o corpo dele, Satanás tinha encontrado. Porque Satanás encontrou o corpo de todo mundo. Mas no livro de São Judas, ele estava falando com o arcanjo, querendo saber sobre o corpo de Moisés. Em outras palavras, eu ouvi tudo. Eu vi de todos, eu vi quando o homem estava tremendo no Monte Nebo. Antes de eu dar uma piscada, o homem desapareceu. O próprio diabo não viu aquilo, ao ponto de, nos dias de Judas, irmão do Senhor, que escreveu aquele livro tão pequeno, com um capítulo só, ele mostra isso, desse encontro de Satanás com o arcanjo, querendo saber do corpo de Moisés, e o arcanjo não tinha palavra para dar para ele. Diz, o Senhor te repreenda, eu não tenho que falar nada com você. O Senhor te repreenda. É para você ficar enganado, você saber que você é uma criatura, você não é criador, você não entende tudo, você não conhece tudo. O Senhor te repreenda. Agora, isso é bom eu saber, sabe por quê? Porque se Moisés tivesse morrido igual os outros, então Satanás sabia do corpo dele, porque o corpo volta ao pó. E pó é comida da serpente, é comida do diabo. Você já pensou aí? Só tem uma coisa, você tem uma colher de cinza, esse corpo forte que você tem, é cremar ele e dar uma colher de cinza. Não dá quase nada. Dentro desta cinza, toda aquela virtude que havia dentro deste corpo é recolhida por Deus. Mas o de Moisés, ele não apodreceu. Moisés morreu, subiu no Monte Nebo e morreu, diz a Bíblia. Só que Satanás diz, mas onde está o corpo dele? Se ele morreu, ele volta para o pó, e esse daí não voltou? Abraão voltou, José voltou, os outros voltaram, e cadê o Moisés? Aí o arcanjo diz, o Senhor te repreenda, você não tem que saber dessas coisas, mas nos dias da voz do sétimo anjo, deixa que o povo vai ficar sabendo. Então, Moisés é usado duas vezes. Ele foi usado entre os judeus, lá no Egito, e ele vai ser usado entre os judeus depois que nós formos arrebatados. Enquanto que Elias é usado 5 vezes. Elias foi usado em Israel, no tempo de Acabe e Jezabel. Elias foi usado em Eliseu. Elias foi usado em João Batista. Elias foi usado em William Branham. E Elias será usado em um outro homem depois que nós formos arrebatados. É o espírito de Elias. Ele não morreu. Elias não morreu. E esse espírito, Deus gostou dele tanto, um espírito que era duro contra o pecado, repreendia as mulheres, falava contra os reis. Deus diz, esse daí eu vou guardar ele para mim. Vou trabalhar com ele uma vez só, é pouco. Vou trabalhar 5 vezes com ele. 5 vezes. O nosso Elias foi o 4º que Deus trabalhou com ele, com o ministério de Elias. E ainda haverá mais um Elias. Por isso, não foi o William Branham quem disse, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Era o espírito de Elias. Porque só falta uma vez para ele cavalgar. E muita gente, não tendo revelação, está crendo que o irmão Branham estava falando que ia retornar, ia ressuscitar e cavalgar outra vez nessa terra para fazer grandes maravilhas. Isso é contra a Bíblia. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. É o espírito de Elias no 5º Elias. Não é o irmão Branham, é o espírito de Elias no 5º Elias.
na mensagem Éden Satânico, irmão Brana diz, cavalgaremos. E você vai ter que entender, porque ele já estava falando que é Moisés e Elias. É dois. Cavalgaremos. Não era William Brana, não é William Brana que vai cavalgar. É o espírito de Elias, que Deus usará para cavalgar pela 5ª vez. Eu não sei como esse povo que crê na ressurreição isolada do profeta consegue ver irmão Brana cavalgando num cavalo branco outra vez, aqui na terra, ressuscitar e fazer alguma coisa, quando tudo já foi consumado nos dias da voz do 7º anjo. A próxima manifestação de Elias, que é o 5º Elias, será para os judeus, não tem nada a ver com a noiva. Se vocês lerem a mensagem do profeta, a própria voz de Deus diz para ele, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. E o irmão Brana diz que a segunda vinda é nos ares, não é na terra. A segunda vinda é nos ares. Então ele foi o precursor desta segunda vinda. Quando o Senhor veio já no Monte Pôr do Sol e ainda virá para arrebatar a sua igreja. Amém? Mas já houve o precursor. Ele já esteve na terra, já fez o seu trabalho. Bom, mas vamos aqui prosseguir nesses 5:7 do plano da redenção. Isso tem a ver conosco, porque nós fomos resgatados no 7º. Este plano da redenção é exatamente 5:7, e nós fomos resgatados no 7º anjo, na 7ª era, no 7º selo, no 7º trovão, na 7ª trombeta, no 7º anjo. Aleluia! Sabe o que é isso? É o tempo do reclame de Deus. Deus te chamando, te tirando de todos os lugares, como Deus nos tirou de todas as denominações, que era o Egito, Deus nos tirou de lá. Mas agora Ele está nos introduzindo em Canaã, que é os 7 trovões. É o batismo verdadeiro com o Espírito Santo. É isso, este é o lugar do verdadeiro corpo de Cristo estar. Amém? 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas. Vem, 204, Apocalipse 5, segunda parte. 7:7. Existe 5:7. Pois 7 é perfeição. É o irmão Brana que diz aqui. 5 é graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja. Seus 7 homens mensageiros. Homens. Seus 7 espíritos de Deus. Os seus 7 planos selados da redenção. Agora nós estamos no último plano. Selado da redenção. Você é uma pessoa que foi compra, paga e selada para o dia da redenção. Aleluia. As 7 trombetas significam as 7 eras. E ele está falando 7 trombetas gentias, porque não são 7 trombetas judias. Vocês têm que entender que as 7 trombetas judias, as 6 trombetas soaram no 6º selo. Já mostrou ali, quando abriu o 6º selo, teve 6 trombetas que soaram. Todas as trombetas soam no 6º selo. 6 soaram antes do 7º selo manifestar a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. E uma trombeta, que é a 7ª, tem que soar quando terminar o 6º selo na grande tribulação. Amém? Por isso todas as trombetas soam no 6º selo. Amém. Ou podemos dizer, soaram. Falam soam porque a 7ª ainda tem que acontecer depois que a igreja for raptada. Bom, deixa eu ir mais um pouquinho avante aqui, porque nós já lemos esses parágrafos. Eu quero ler o 210 em diante, Apocalipse 5, segunda parte. Agora deixe-me apenas ler o restante disto, para que eu possa levar isto a você rapidamente agora. O 8º verso. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Guarde bem, enquanto ele está no capítulo 5 de Apocalipse, ele está como Cordeiro. Tudo prostra diante do Cordeiro. E é isto que nós fizemos durante 7 eras da igreja. É isto que fizemos até a manifestação do ministério do irmão Brana.
7 eras da igreja, 7º mensageiro. Mas depois você vê o que acontece após isto. 211. Agora, esta é a hora quando tudo deve adorar. Tudo. Todas as pessoas deveriam adorar a Deus pelo que aconteceu. Mas tão pouca gente sabe o que aconteceu. Por isso não adora. Você sabe o lugar de adoração? Se o Senhor Jesus viesse aqui hoje e pregasse para nós, a mensagem que ele pregou para a samaritana, ele ia repetir para nós. A samaritana disse: nós adoramos aqui neste poço, neste monte de Jacó. Vós, os judeus, diz que é em Jerusalém. E Jesus veio mostrar para ela uma adoração, um lugar que ela não sabia. Ela nunca tinha ouvido falar. Ela diz: mulher, a hora vem e agora é. Olha a coisa no presente. E a mulher tinha que crer naquilo. A mensagem que Jesus pregou para a samaritana, os judeus nunca pregaram. Os judeus pregaram adoração em Jerusalém. Jesus pregou uma adoração diferente. Diz: mulher, o tempo de adoração é agora, vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai está à procura, que pode adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher viu que ele era profeta. Se Jesus viesse aqui hoje, numa carne, ele ia mostrar para nós o lugar de adoração. Alguém diria: o lugar de adoração veio de Niceia. Outro diz: o lugar de adoração é o Pentecoste, a igreja primitiva. E se Deus pudesse falar para você hoje, ele diria: o lugar de adoração vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai, nem em Jerusalém, nem em Niceia. Mas é aqui onde os trovões foram revelados. Olha, você está vendo essa adoração aqui? Será que dá para enxergar essa adoração? E os 24 anciãos, que são 12 apóstolos e 12 patriarcas, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E ali começaram a adoração. E você prossegue no capítulo 5 de Apocalipse, e você vai ver que tudo que estava no céu, tudo que estava na terra, tudo que estava no mar, em todos os lugares estava adorando ao Senhor. Tudo estava adorando, um tempo de adoração. Agora esta é a hora, quando tudo deve adorar. Agora recordem, quão apropriado. Agora não percamos isso agora. Meus irmãos, deixa eu voltar ali. Porque quando a samaritana descobriu o lugar de adoração, Anás, que era sacerdote, que tinha os pergaminhos na mão, os pergaminhos que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, Anás não sabia. E a samaritana, que tinha 5 maridos, estava vivendo com o 6º, ia mudar de vida naquela manhã. Ela ia mudar de vida. Ela ficou sabendo. Ninguém sabia o lugar de adoração. Ninguém sabia. Se todos soubessem, tinha abraçado Jesus, como a prostituta entrou na casa de Simão e abraçou os pés de Jesus, chorou nos seus pés, lágrimas lavaram os pés de Jesus e com o cabelo ela enxugou, fez do cabelo toalha para enxugar os pés do Senhor. Ela tinha a revelação do lugar de adoração. O lugar de adoração não é em William Branham. O lugar de adoração é no Senhor Jesus Cristo, nos selos que Ele revelou agora. Agora quando? Em 63. Esse é o lugar de adoração. Você quer adorar a Deus genuinamente? Não se adora a Deus nem em trinitários, nem em unitários e nem na primeira e segunda etapa do irmão Branham.
Depois da abertura dos selos, o lugar de adoração a Deus está dentro dos selos, dentro dos trovões. É naquela revelação onde você adora, onde você fica sabendo, que eu nunca soube disso, que Jesus já tinha subido com um novo nome. Você sabia? Nós nunca soubemos disso aí. Primeiro selo 132, o William Branham falou isso há 42 anos atrás. Ele disse que quando Jesus subiu, ele subiu com um novo nome. Agora eu sei que o irmão Branham disse que ele subiu, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu quando ele desceu. Ele não pode ter descido com o nome antigo. Aí o Senhor desceu do céu e se encarnou. Deus numa carne aqui na terra. Só serve para não ver isso. Mas agora é hora de perfeição. Era a graça dentro da perfeição. Era Jesus dentro da perfeição. Olha para você ver. Jesus dentro do 7. Jesus 5 dentro do 7. E o que é o 7? É Jesus, porque é Jesus dentro dele. Não importa que por lá de fora é Brana, por lá de fora sou eu, por lá de fora é você, mas do lado de dentro é Deus. Ali do lado de dentro de você é Deus. Eu estou olhando é para o lado de dentro, Deus está olhando é do lado de dentro. Essa coisa de fora aqui, isso apodrece, isso fica doente. Mas Ele está olhando para mim e para você com o que Ele pôs dentro de nós. E o que foi que Ele pôs dentro de nós? Cristo. 5, graça. 7, perfeição. Está dentro do ser humano. Amém? Eu gosto dessas coisas. Isso deve fazer você ficar mais crente. Quem não vestia direito, vestir. Quem não calçava direito, calçar. Quem não adorava a Deus direito, adorar. Mas só a prostituta ficou sabendo. Quem sabe um de nós somos daquela semente. Viemos de lá. Tem muitas vezes que as pessoas que vão chegando à mensagem, a terceira etapa, tem hora que você dá uma olhada neles assim, fala, mas parece que aqueles que vieram dos valados, tudo manqueba. Não quer dizer só porque nós temos um problema e batemos com a nossa bengalinha, não. Manqueba mesmo, você pode estar andando perfeito assim, manqueba na vida. Olha na vida dela, de onde ela veio, meu Deus. Olha essa samaritana, de onde você veio, mulher? Como que você pode crer no Messias? Como que você pode ter visto nele um lugar de adoração e eu não vi? Podia dizer Anás. Como Maria Madalena pôde ver nele um Salvador e Anás não viu? Mas eram os mancos do dia. Quando Jesus tinha convidado para a festa das bodas, ele convidou a todos. Jesus contou essa parábola lá atrás. Ele convidou católicos, ele convidou luteranos, porque vem tudo dali, daquela linhagem. Católicos, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Ele diz, vinde a minha boda. Vinde ao meu casamento. Aí quando chegou o tempo do casamento, que foi o tempo do Filho do Homem manifestado em carne, provando sua palavra 236, quando Jesus Cristo estava em carne aqui, num homem, para poder unir você e a mim com a palavra. Católicos não deu bola para a mensagem, luteranos não importou com o convite, wesleyanos não importaram com o convite, pentecostais não importaram. Aí o que foi que Jesus falou? Sai pelos becos, pelos valados, traga aqui os coxos, os mancos, os cegos, porque nós vamos ter uma festa. Agora você olha para aquela festa, naquele casamento do Senhor Jesus, o que você vai encontrar? Manqueba, caolho. Que é isso? É isso que você vai encontrar lá. O que você vai encontrar? Samaritana, Maria Madalena, Zaqueu, ladrão da direita. Olha quem você vai encontrar, do manqueba. Foi encontrado nos vales. É isso daí que nós somos. Não queira você ser um grande personagem, porque os grandes personagens foram os convidados e não deram crédito ao convite. E aí Jesus diz, você vai e traga qualquer um para a minha festa. Sabe que você é qualquer um. Traga eles. Traga eles para o meu casamento.
E eu aqui estou, graças a Deus por isso. Eu aqui estou dando graças a Deus por poder ter visto o que a samaritana viu, o que o Pedro iletrado viu, o que João viu, o que Maria Madalena viu, o que o ladrão da direita viu. Esse é o meu lugar. Eu estou agradecido pelos 5/7 do plano da redenção, porque eu faço parte de um destes 7. Você faz parte. Porque você pode ter feito parte, minha irmã, meu irmão, da 7ª era. Mas se ao revelar os selos, você não ouviu chamar o seu nome, dizendo: o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o tempo dos gentios acabou, e o Cordeiro tomou o livro e converteu em leão. Você não viu aquilo? Ah, você é da 7ª era da igreja, mas não é do 7º selo. Você vai ficar para trás. Você não ouviu nada do ribombar dos 7 trovões. Você é da 7ª era. Mas 7ª era não faz parte da 3ª etapa. Os ungidos últimos dias, 262. Tradução dos Estados Unidos, da Voz de Deus. E 373, 374, tradução de Goiânia. Você vai ver ali que a 3ª etapa foi a abertura da palavra. Então, antes da abertura da palavra, você pertence à era da igreja. Você pertence ao profeta. Você crê no profeta antes da abertura da palavra. Mas você não ouviu chamar o seu nome, porque o seu nome não estava no livro da vida. Irmãos, dá para arrepiar. Quem não tem o nome no livro da vida, não escuta essa chamada. Você sabe se é 1 selo 19, 17? 17 do 1º selo. A abertura dos selos é uma chamada de nomes. Que nomes? Os nomes que sofreram o impacto dos 5/7 planos da redenção. Tudo isso daqui, 5/7 no plano da redenção. 5 é graça, 7 vem a perfeição, 7 mensageiros, 7 olhos de Deus, 7 trombetas, 7 selos, 7 trovões. Você faz parte destes 7. Você não ficou só na 7ª era da igreja, fazendo parte de Laodiceia. Por isso você não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Por isso você discute que o Cordeiro saiu do trono. Você diz: não saiu. Porque você não está nos selos, você está nas eras. Você é uma laodiceana, um laodiceano, mas não é um selado com a revelação dos selos. Porque os selos são abertos e logo é selado na vida do crente. Você é selado com o 7º selo, o selo do silêncio. Você é selado com este selo abençoado, o selo que a sua vida agora revela o que Cristo é, mas quem pode ver é só gente eleita que vê. Eu não posso prosseguir mais, que o meu tempo já está escasso, mas isso daqui é tremendo. Quando todos os mistérios da era da igreja são terminados, quando todos os mistérios dos planos da redenção, aqueles 7 selos se abrirem, isso aqui foi em 61, os selos foram abertos em 63, ele já estava falando, quando isso acontecer, quando aqueles selos se abrirem, vocês querem ver o que vai acontecer? Imediatamente depois disto, agora veja, é hora para tudo no céu, tudo na terra, adorarem a Deus. Depois das eras terminadas, depois que terminar as eras e abrir os selos, então é hora da perfeita adoração a Deus. Quem pode adorar a Deus hoje de uma forma correta, irmãos, é quem está na 3ª etapa e tem revelação. Revelação que o tempo terminou e é o tempo dos gentios. Não é o tempo geral, porque o tempo geral vai terminar depois, até o milênio é espaço de tempo, nós sabemos disso também. Mas tem que ter revelação que o anjo falou: o tempo não será mais. Em Apocalipse 10, 6. O tempo não será mais, acabou o tempo. Que tempo é esse? É o tempo dos gentios. Por quê? Aí vem a revelação dos selos. Aí não é cordeiro mais, aí é leão. E o leão vem, e ele já está com o livro na mão. Então ele é leão, mas ele desce como um anjo forte e entrega o livrinho aberto, e não fechado, mas aberto. Um livrinho que não podia olhar para ele, agora já podia colocar na mão do profeta William Branham, e depois já podia ser colocado na boca da igreja que quisesse comer. Porque quem não quer comer não esforça, não, irmãos.
Isso daqui faz mal ao estômago. O irmão Branham disse que isso faz mal ao estômago espiritual deles. Isso não pode entrar nas denominações. Ele diz, por que essa mensagem não é pregada nas grandes denominações? Ele diz, porque faz mal ao estômago deles. É muito forte. Isso aqui é alimento para águia. Alimento para pessoas que podem crer que o Cordeiro deixou o trono porque ele tinha mais coisa para fazer. E se ele não deixa o trono, ele não pode revelar os selos. Se ele não deixa o trono, ele não pode manifestar como anjo forte. Se ele não deixa o trono, ele não pode manifestar como leão, bradando como leão no capítulo 10, que faz parte do ministério de William Branham. Olha onde está aí, gente. O povo está parado no capítulo 5 de Apocalipse, quando William Branham foi o mensageiro de Apocalipse 10. Então quem está em Apocalipse 5, eles são das eras da igreja. Por isso eu não duvido que eles são laodiceanos também dentro da mensagem. Eles têm os direitos deles dentro da mensagem. Porque eles não podem enxergar a libertação. Os selos, os trovões, libertou e libertará esta noiva. Libertou nós que já estamos livres. Eu não estou preso em nada mais. E libertará irmãs e irmãos que estão presos ainda nos homens, nos companheirismos, nas igrejas, nos pastores, em nomes de gente, em gente de renome. Não, você tem que estar preso na palavra. Você tem que ser um prisioneiro de Cristo. Irmão Branham pregou prisioneiro de Cristo. Você deve ser um prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo é prisioneiro dos selos, porque Cristo é os selos. Você é um prisioneiro dos selos. Ao nascer do sol 202. Gente, se cada eleito pode pegar isso daqui, o que eles fazem? Olha, e cantar um novo cântico. Agora observe o que acontece. Ouça isto, apenas ouçam isto só um minuto. E cantar um novo cântico dizendo, digno és. Ouçam que adoração foi esta. Os anciãos, as bestas, essas bestas aqui vocês têm que entender que são os 4 animais. É o leão, o boi, e cada um representa um homem. O leão representa a era de Paulo, o boi representa a era do sofrimento, a era de Columba, o homem representa a era de Lutero e a águia representa a era de Laodiceia, quando o irmão Branham veio nesta era e saiu dela. Agora você pensa bem, tinha que ser uma águia para sair de Laodiceia. Os abutres ficam tudo lá. O profeta era a águia, saiu. Jesus Cristo é a águia, a mãe águia, saiu. Eis que estou à porta e bato, porque está fora da era de Laodiceia. E esse movimento nicolaíta é um movimento dentro da era de Laodiceia. Por isso, eles não podem enxergar a revelação dos selos e não teima com eles, porque eles não enxergam, são cegos. Eles não enxergam que os selos foram revelados porque eles pertencem à Laodiceia. Como os pentecostais, pertencendo à Laodiceia, eles não receberam a luz do batismo em nome de Jesus Cristo. Também os irmãos da mensagem do profeta de primeira e segunda etapa, por pertencer à Laodiceia e não saiu para os selos, não teve a chamada do nome deles, eles não saberão nada que o Cordeiro saiu do trono, eles vão só discutir. Eles não vão saber que Cristo não é mais mediador, eles não vão entender isso. Agora o outro também, como você não entende, mas diz, mas eu creio, como Pedro. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, Pedro diz, eu também não entendo, mas eu creio nisso daí. Amém? Você crê? Eu também creio. Então esses 5/7, no plano da redenção, você faz parte deste último, 7º olhar de Deus. 7º selo. 7ª era. Olha, você saiu da 7ª era para receber o 7º selo, para enxergar o 7º trovão e os 7 trovões. Você enxerga aí todos os 7 mensageiros da igreja, as 7 trombetas aos gentios, que cada mensageiro foi uma trombeta gentia, e tem as trombetas judias, que não tem nada a ver conosco. Mas graças a Deus, pelo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de enxergar estas poucas coisas, que para muita gente é tão difícil entender, mas o Senhor aprove abrir nossos olhos. Foi a mesma coisa do Senhor falar para nós, vê, a tua fé te salvou. Ó Deus, muito obrigado por podermos ver que o tempo terminou, que a era acabou, que o Cordeiro converteu em leão, tomou o livro e revelou os selos e chamou o meu nome. Ele pode não ter chamado Osmar, mas ele chamou o nome que eu tenho.
Ele chama o nome, aquele nome espiritual, aquele nome de fé, aquele nome da família que eu pertenço. Ele chamou o meu nome da família espiritual. E aqui eu estou. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta chamada de nomes. Obrigado, Senhor. Continue tocando no coração do meu irmão, da minha irmã, alguém que ainda precisa ouvir esta mensagem, que é a mensagem de 63 a 65 que o seu profeta pregou, e chama o nome dos eleitos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor